A crise hídrica levou a Agência Nacional de Energia Elétrica a criar um gabinete para acompanhar a situação. O Comitê de Monitoramento se reuniu hoje no Rio de Janeiro. O encontro teve a participação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que conversa com a gente agora aqui no Expresso CNN. Ministro, boa noite, bem-vindo de volta. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Ouço sim, Mona Lisa. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Obrigada. Quero piscar também o rostinho da Basília Rodrigues. Aí, Basília Rodrigues, que batalhou pela entrevista aqui no Expresso CNN. Basília, ótimo revê-la. Bem-vinda também ao Expresso CNN. Então, na largada da entrevista, eu e a Basília, daqui a pouquinho também tem a participação do Fernando Nakagawa. Ministro, a primeira pergunta não pode ser outra, né? Não tem como ser outra. Há risco de racionamento de energia em alguma parte do nosso país? Não há risco de racionamento de energia. Foi mencionado o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é presidido pelo Ministério de Minas e Energia, e esse monitoramento ele visa garantir a segurança energética do país com a geração de menor custo. Esse monitoramento ele é realizado 365 dias por ano, 24 horas por dia. E nós nos reunimos com todos os agentes do setor elétrico e outros agentes também que nessa questão do risco ou da crise hídrica que você mencionou, é importante também que haja a participação da Agência Nacional de Águas, do IBAMA e de outros agentes que podem contribuir para que nós tenhamos ou passemos por esse período com maior tranquilidade. Sim, então, tranquilidade é algo difícil da gente vislumbrar, especialmente do que aconteceu na sexta-feira, né, ministro? Foi um apagão em várias partes ali do país por 20 e poucos minutos e aí, com o perdão do trocadilho, sim, acendeu o alerta. Eu queria ouvir o senhor se de fato dá para ter tranquilidade agora. O que ocorreu no país alguns dias atrás não tem nada a ver com essa crise hídrica, porque o país passa. O que houve foi uma perturbação, em parte, de uma linha de transmissão que traz energia do norte para a região sudeste e centro-oeste do país, e 5% dos consumidores ficaram sem energia durante 5 minutos. Mas isso é uma ocorrência que não é desejável, mas que ocorreu e foi restabelecida prontamente. Mas não tem nada a ver com a crise hidrológica. Que bom, importante fazer essa ressalva. Basília Rodrigues, agora sim, quero ouvi-la também. Chega na conversa, Basília. Oi, Mona Lisa, tudo bem? Boa noite também ao ministro, a quem nos acompanha aí de casa. Bom, novamente, aí os brasileiros estão diante de uma situação em que a gente está dependendo das chuvas, mas já tem especialista dizendo que não adianta se chover mais agora, neste momento, já não é suficiente para preencher aí os reservatórios, para dar um pouco mais de regularidade a essa crise hídrica. Bom, mas novamente a gente está vendo aí essa dependência de água, de sol, de vento. Será que não teria uma outra alternativa, um planejamento para que evitasse essa situação de insegurança agora, ministro? O planejamento do setor elétrico, ele é feito anualmente, ele é atualizado anualmente e nós temos também um acompanhamento dele, não só por parte do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, mas também por parte do Conselho Nacional de Política Energética. O planejamento energético, no nosso entendimento, ele está correto, a nossa matriz de geração, ela está sofrendo transformações. Outras crises que ocorreram no passado, há 20 anos atrás, nós tínhamos uma dependência de cerca de 90% na geração hidrelétrica. Já em 2014 e 2015, era 78%. Hoje é 65%. E a nossa matriz está se transformando e mantendo a sua renovabilidade.
A maior parte da nossa matriz é de energias renováveis, cerca de 85%, e a expansão que ocorreu nos últimos 5 anos foi nesse sentido, principalmente com as fontes eólica e solar. Ministro, dentro dessa previsão, então, já dá para dizer quando que as tarifas de luz vão voltar a cair? Porque dentro dessa previsibilidade a gente não conseguiu suportar o impacto, o abalo da queda aí nos níveis dos reservatórios. Mas então, ainda voltando a falar de previsão, dá para dizer, olha, em janeiro de 2022 a sua luz estará mais barata. Então, nós não podemos falar isso, né? Porque como é que é composta a tarifa de energia elétrica? Cerca de 37% dela é o custo da geração de energia. E a geração de energia, ela tem o custo de acordo com a fonte que gera essa energia. Se ela é hidráulica, por exemplo, ela é mais barata. Se ela é eólica, é mais barata. Se ela é solar, é mais barata. Mas quando ela é termoelétrica, a óleo combustível, diesel, ela é mais cara. Então, o custo é esse. Nós temos agora, até por conta dessa crise hídrica, nós temos que preservar os nossos reservatórios de água para que eles possam ter a sua aplicação adequada e temos que gerar energia para dar segurança energética utilizando termoelétricas que são um pouco mais caras. Mas nós estamos trabalhando com medidas para que nós possamos chegar no final do ano com reserva de potência e possamos entrar no período úmido, que começa em outubro, em melhores condições, para que aí sim as tarifas possam ser reduzidas. Outubro. Sim, é outubro, está marcado aqui, a Basília até falou, a gente bota, claro, na agenda e na cabeça para voltar a conversar, sem dúvida. Basília e ministro, e você que nos acompanha, agora quem participa da entrevista também é o Fernando Nakagawa. Naka, boa noite, bem-vindo. Sua pergunta para o ministro. Boa noite, obrigado, Moana. Ministro, eu queria saber sobre um item da agenda do senhor de ontem. Ontem o senhor encontrou com o Pedro Parente, o coordenador do racionamento elétrico de 2001. Queria saber do senhor o que vocês conversaram e se há possibilidade de o atual governo, o ministério que o senhor lidera, adotar alguma medida do tipo incentivo financeiro a quem economizar energia ou mesmo punição a quem aumentar os gastos com a eletricidade atualmente. Boa noite, Fernando. Ontem eu me encontrei com o ministro Pedro Parente, como eu também me encontrei com os técnicos que conduziram toda a crise de 2001, de 2014 e 2015. Nós trocamos informações, nós apresentamos a eles os cenários que nós estamos verificando e debatemos isso. E para minha satisfação, tanto no encontro com os técnicos do mais alto nível, pessoas que são reconhecidas e ainda estão no setor elétrico, como o ministro Pedro Parente, ficaram muito satisfeitos com as ações, as medidas que vêm sendo adotadas nos últimos anos, particularmente a partir de outubro, e acho que nós estamos, vamos dizer assim, conduzindo o processo de forma adequada, com bastante transparência, com bastante diálogo e com bastante cooperação e contribuição de diversos agentes, incluindo esses que eu mencionei e também outros que vêm participando do nosso planejamento energético e também do monitoramento do setor. Em relação a medidas que estão sendo adotadas, todas as medidas estão sendo consideradas. O que nós temos que fazer é o seguinte, é ter a segurança e evitar, da forma que for possível, e isso vai acontecer, que nós tenhamos picos de demanda. O que é pico de demanda? Quando o consumo voltar a subir, principalmente quando chegar o verão, isso pode ocorrer. Por isso que nós vamos chegar lá com reserva de potência, para que nós não tenhamos essa possibilidade de haver apagão, como é conhecido pelos nossos consumidores, pela nossa população.